Mas o mesmo homem que, por conta dessa oração, que passou mais de 3 anos sem chover, é o mesmo homem que a Bíblia diz que voltou a orar e voltou a chover. Eu costumo dizer que ele mudou a economia do país. A oração mudou a economia do país. Por conta de uma oração não choveu, e por conta de oração voltou a chover. Queridos, nós vamos falar hoje de um tema que não é novo, mas um tema extremamente importante e relevante, que está atuando o tempo todo sem que a gente perceba, mas somos afetados por ele. Diga comigo: o espírito de intimidação. Então, o espírito de intimidação, ele vem para nos roubar a autoridade. Onde há medo, não há autoridade. E eu vou ler alguns versículos com você. Aliás, vamos ler relativamente até bastante. Apocalipse 2,18 diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Deixa eu repetir isso aqui de novo para não passar batido. Diga comigo: estas são as palavras do Filho de Deus, diga, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então a primeira coisa, tira aquele Jesus da parede que você visualiza. O Jesus crucificado, sofrido, sangrando, tira, porque esse já foi, ele já passou. Essa é a forma dele agora. É uma forma gloriosa de um ser glorioso, poderoso. Seus olhos é como chama de fogo. Conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Diga comigo: conheço as suas obras. Você poderia olhar para quem está do teu lado e falar assim: Deus conhece suas obras, viu? Cuidado com o que você está fazendo, que Ele conhece as suas obras, Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe o que você fez no verão passado. Para Ele não fique em Vegas, tá bom? O que você fez em Vegas não fique em Vegas. Mariana, você foi pertinho lá. Conheça as suas obras, seu amor. Diga comigo: seu amor, sua fé, seu serviço, a sua perseverança. Diga: eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Uau, que lindo, que incrível, só coisa boa. Fui aprovado, mas tem um mais. No entanto, contra você tenho isto. Diga comigo: você tolera Jezabel. Então, Jezabel é um espírito, tá? Jezabel é um espírito e conhecido como um espírito de intimidação. Um espírito de intimidação, e o espírito jezabélico refere-se a atitudes, comportamentos como manipulação, controle, rebeldia, autoritarismo, sedução, engano, idolatria e imoralidade. A verdade é que eu vou ler algumas coisas que você vai entender um pouco mais sobre Jezabel, ou espírito jezabélico, que na verdade acontece no Velho Testamento, mas nós estamos voltando a ler isso no Novo Testamento. Aliás, em Apocalipse, o livro da Revelação, o último dos livros. Então, é mais ou menos assim: você tem muitas coisas boas, tem muitas coisas bacanas, mas você fez muito, cresceu muito, avançou muito. Conheço suas obras, conheço seu amor, conheço sua fé, conheço seu serviço, sua perseverança. Sei que está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, porém,
contra você tenho isto: você tolera Jezabel. Você tolera um espírito que você não poderia tolerar. E tem uma coisa importante, que é uma frase que nós já repetimos ela algumas vezes. Diga comigo: você tem aquilo que tolera. Então, aí a pergunta: o que eu tenho tolerado, né? Isso é tão sério, pois uma pessoa pode passar a vida reclamando de resultados, mas na verdade só ela pode mudar a situação. E às vezes a gente reclama de muitas coisas, mas a verdade é que nós toleramos. Eu poderia dizer assim, você tem a vida, os resultados, o corpo, a mentalidade que tolera. Você tem um estilo de vida que tolera. Se você não fizer nada para mudar, é porque está tolerando a situação e não chegou ao insuportável. Essa é a verdade. A gente não gosta de ouvir isso. Então, diga comigo: para tudo tem um preço. Então a gente precisa estar disposto a saber que preço a gente está disposto a pagar pelas mudanças, pelos resultados que nós dizemos que queremos, né? Porque tem muitas coisas que a gente fala assim: não, eu não quero mais isso, mas eu estou tolerando. Não chegou ao nível do insuportável para que eu realmente me levante e diga assim: chega, eu não vou aceitar mais isso, eu vou me levantar. Até porque nós aprendemos com a Bíblia que as promessas são condicionais, que tem muitas promessas na Bíblia que são 100% condicionais. Tem um se, né? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Tem um se. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, vamos lá, vamos comigo, diga que se o meu povo que chama pelo meu nome, diga se humilhar e orar e buscar a minha face, olha que sequência, diga e se converter, quer dizer, dos seus maus caminhos, das suas atitudes, mudar atitudes que não pode mais, está trazendo resultados errados, ruins, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quer dizer, eu vou mudar a sua história, vou curar seu destino. Mas se, tem um se, diga comigo, tem um se. Se eu estiver disposto, se eu fizer, se eu pagar o preço, se eu buscar, tem um se. Às vezes a gente diz: eu não aguento mais isso. Aguenta sim. Dia que a gente fala assim: não, eu não aguento, eu levanto e faço. É um impulsionamento. E tem coisas que Deus permite como um impulsionamento. Agora, deixa eu ler alguns versículos só para você entender o que o espírito de intimidação pode fazer na vida de uma pessoa. 1 Reis 18:38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão e também secou totalmente a água da valeta. Isso por uma oração de um homem. Fogo do céu desceu. 17, 1 Reis 17. Ora, Elias o tisbita de Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Um homem que teve a coragem para fazer uma oração e dizer assim: a partir de agora, enquanto a minha boca, segundo a minha palavra, não chove nesse lugar. Mas o mesmo homem que, por conta dessa oração, que passou mais de 3 anos sem chover, é o mesmo homem que a Bíblia diz que voltou a orar e voltou a chover. Eu costumo dizer que ele mudou a economia do país. A oração mudou a economia do país. Por conta de uma oração não choveu, e por conta de oração voltou a chover. Olha como isso é poderoso. Se não chove durante 3 anos, e o que uma nação faz sem chuva? Chuva é riqueza, chuva é prosperidade, chuva é abundância. O homem ora para que não chove e não chove. Agora o homem ora para voltar a chover e volta a chover. Quer dizer, voltou a prosperar a nação. Diga: a oração traz prosperidade. A oração mudou a economia do país. E está lá em Tiago 5, que fala que era um homem como eu e você, sujeito às mesmas falhas e os meus erros, e o texto que eu vou ler vai provar isso.
que é um homem segundo, que tem as mesmas fraquezas. Elias disse, 18, e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, já ouço o barulho de chuva pesada. Diga comigo, já ouço o barulho de chuva pesada. Quer dizer, já ouço, já ouço o barulho de chuva pesada, já ouço. Isso quando ele havia mandado o servo, quer ver? Então Acabe foi comer e beber, e Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Deixa eu falar uma coisa sobre positivismo. Só declarações quer dizer que somente eu fazer declarações pode mudar a minha realidade? Não. Não. Tem muita gente extremamente positiva que está no fundo do poço. Tem muita gente, eu conheci pessoas que estavam no fundo do poço e continuava toda hora que você conversar com ela, ela está fazendo um grande negócio. Tem um grande negócio prestes a acontecer, tem uma grande porta prestes a ser aberta, mas nem por isso se abre. Quando ele disse, já ouço o barulho de chuva pesada, foi uma palavra profética. Correto? Já ouço, mas ficou de braços cruzados esperando a chuva descer? Sim ou não? Não, então vamos ver. Acabe foi comer e beber, e Elias subiu ao alto do Carmelo, diga comigo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Quer dizer, o que ele foi fazer? Orar. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele olhou. Diga comigo, não há nada lá. Quer dizer, está vendo alguma coisa? Não há nada lá. Disse ele, 7 vezes Elias mandou. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. 7 vezes. Então, peraí. Você já parou para pensar? Olha que coisa interessante. Já ouço barulho de chuva pesada. Já ouço barulho de chuva pesada. Tem chuva de bênção. Diga comigo, olha para quem está do teu lado e fala assim, tem chuva de bênção chegando. Diga aí, é chuva de bênção pesada. Aí presta atenção. Ficou nisso só? Não. Dobrou os joelhos, botou a cabeça e a boca no pó e foi orar. Ele mandou o servo, sobe lá, sobe no monte e vê. O servo subiu. E o servo subiu e voltou com a seguinte notícia. Diga comigo, não há nada lá. Ele disse 7 vezes mandou Elias. Quantas vezes, gente? Perseverança. Aí eu orei 1, orei 2, orei 3, orei 4, orei 5, não aconteceu nada. Pode ser. Porque precisa perseverança. Precisa intensidade. 7 vezes. Volte para ver. Vamos lá, diga comigo. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Gente, uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, faz assim, ó. Isso é chuva? Não. Está levantando uma mão pequena. Mas olha o que acontece na mente de uma pessoa de fé. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. Não era só um sinal? Sim ou não? Não era só uma nuvenzinha? Sim ou não? E aquela nuvem pequena começou a ventar e a chover forte, se transformou numa chuva pesada.
Um pequeno sinal. Um pequeno sinal. Para incrédulo poderia ser assim, ó. Está vendo alguma coisa? Ah, uma pequena nuvem. Vai dar em nada. Para pessoa de fé, corre. Tem chuva pesada chegando. Tem chuva de bênção chegando aí para nós. Isso é só o começo. Deus está dando só um sinal. Está entendendo ou não? Deus está dando só um sinal. É só um sinal. Tem chuva pesada chegando. É só um sinal. Diga pequena nuvem. Diga é só um sinal. É só um sinal. Mas aquela pequena nuvem se transformou numa chuva pesada. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar, chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias. Diga comigo, o poder do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho. Quer dizer, Acabe era o rei que estava num carro, cavaleiro, e saiu correndo. E o texto diz que o poder do Senhor veio sobre ele. O poder do Senhor veio sobre Elias. O poder do Senhor, e ele correu à frente. O poder do Senhor fez ele de forma sobrenatural passar à frente. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Vou repetir, diga comigo, o poder do Senhor, de forma sobrenatural, o fez correr à frente, ou seja, passar à frente, de forma inexplicável. Ele passou à frente, de forma inexplicável, ele passou, o sobrenatural, ele passou à frente. Para o incrédulo, quer dizer mais uma palavra. Para o homem de fé, significa uma mensagem. Diga eu, de forma sobrenatural, vou passar à frente de muitos que estão à minha frente, em nome de Jesus. Por que o senhor está lendo tudo isso? O senhor não estava falando de espírito de intimidação? Porque após esse homem clamar, fogo do céu descer, orar, fazer não chover, orar, voltar a fazer chover, ter tantas experiências sobrenatural, esse homem no capítulo seguinte, por conta de uma ameaça de Jezabel, que é esse espírito jezabélico, que é esse espírito de intimidação. Antes da intimidação, Elias era um exemplo de força sobrenatural, convicção profética. Depois da intimidação, uma ameaça o tornou vulnerável. E aí, a ameaça quase roubou o destino de Elias. Por quê? Nenhuma pessoa, nenhum cristão foi chamado para viver com medo e intimidade. Diga comigo, nenhum cristão foi chamado para viver com medo e intimidado. Quer dizer, medo de arriscar, de romper com um padrão ou um comportamento falido, medo de dar passos de fé, medo de situações que a intimidação ela pode vir de inúmeras formas. Inúmeras. E eu cito isso melhor aqui para você em alguns pontos. O que é o espírito de intimidação? No caso dele foi uma ameaça, uma palavra que ele ouviu. Aquilo no momento de estresse, no momento de cansaço, ele deixou entrar. Por conta de tantos desafios que ele via vivendo, tantas pressões, mas com vitórias, mas em um certo momento ele deixou entrar. Quando ele clamou, o fogo do céu desceu e ele venceu o desafio com os profetas de Baal, e ele venceu e destruiu os profetas, uma mulher fez uma ameaça a ele, disse assim, que os deuses me castiguem se amanhã eu não te matar. Agora, um homem que clama e fogo do céu desce, um homem que faz chover, uma coisa, ele não poderia ter falado o quê? Deixa eu ver se eu entendi direito. O senhor está falando que vai me matar?
É só uma oração que eu tenho para a senhora. Mas por alguma razão entrou. Por alguma razão a intimidação entrou. O problema é que o espírito de intimidação, ele está aí. É o espírito do medo. Medo de não crescer, medo de não vencer, medo por conta de uma intimidação que recebeu. Uma palavra. Uma palavra. Quantos de vocês carregam um espírito de intimidação que vem por causa de uma palavra que ouviu lá atrás dos pais? Lá atrás, há anos. Você nunca vai vencer, você nunca vai dar conta. Você é um sonhador, você nunca vai prosperar. Você é burro, você é incapaz, você é feio. Está entendendo? Um espírito de intimidação que entrou. Você nunca vai vencer na vida. Quantas pessoas que um espírito de intimidação, que é uma coisa simples, nós já descobrimos na igreja uma pessoa que ela não tem coragem de entrar numa loja para perguntar o preço de um produto que a loja, talvez, na cabeça dela, não é do nível dela. Eu vou entrar lá por quê? Você não pode? Não é para você? O espírito de intimidação, eu já vi aqui. A pessoa tem vontade de estreitar o relacionamento com alguém que ela admira, de chegar, cumprimentar e dizer: te admiro, admiro o teu trabalho, gostaria de te parabenizar, dizer que eu sou uma pessoa que te admira, e ela não tem coragem. Ela não tem coragem. Às vezes pedir uma oportunidade. Me dá uma oportunidade para eu mostrar algo para você. Dá uma oportunidade de desenvolver um trabalho que está ardendo no meu coração. E eu vou fazer vingar. Vai acontecer. Mas o espírito de intimidação diz assim: ele não vai te ouvir. Você não vai ser nem escutado. Não, não é para você. Vão rir de você. Você vai virar motivo de deboche. Quem está entendendo? Ele é muito presente. O espírito de intimidação é muito presente, é mais do que você possa imaginar. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com eles. Elias, diga comigo, teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, diga comigo, e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Por conta de uma intimidação. Saiu, caminhou, para onde? Para onde? Para onde? Deixa eu ver, para onde, gente? Para onde? Para o deserto. Para se esconder. Para se esconder. Olha o que acontece, isso nos alerta. Muitos enfrentaram diversas oposições, adversidades, superaram enfermidades, vícios, mas agora, por conta de uma ameaça, esconde buscando saída na morte. Olha que coisa. Os remédios, ou um quarto escuro, dopado. O que pode ser? O que pode ser? Saiu para o deserto e, na verdade, ele entrou dentro de uma caverna. O que pode ser essa caverna? Um quarto escuro, uma sala. Um lugarzinho dentro de você que você começa a se esconder. Por conta de um espírito, diga comigo essa palavra, espírito de
Intimidação, que é um espírito. É um espírito de intimidação que causa o medo, que te trava, que te bloqueia, que rouba o teu potencial, que rouba o teu destino. Não é para você. Elias olhou ao redor e ali junto à cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Diga comigo, pão e água. Palavra e espírito. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele de novo: levante-se, coma, pois a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, ao monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: diga comigo, o que você está fazendo aqui, Elias? Olha que pergunta, o que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para você, meu filho. Deserto não é lugar para você, caverna não é lugar para você. Por que você está se escondendo? É mais ou menos assim, peraí, olha quantas experiências você teve. Olha quantas coisas gloriosas você viveu. Olha quantas respostas de oração você teve. Está entendendo ou não? O espírito de intimidação nos faz sofrer por antecipação, com coisas que possivelmente nunca vêm a acontecer, mas a gente já começa a ficar preocupado, ocupa a mente só com coisas que possivelmente, com a resposta certa, nunca iria acontecer. O problema é a resposta errada. O problema é a resposta errada, não é a resposta. Se eu der a resposta certa, não vai acontecer. Aí o anjo vem, fala com ele. O espírito de intimidação leva as pessoas a fugir da realidade para as cavernas da vida, deixando inertes, entregues, com medo, sem força, sem reação para enfrentar os problemas. Como resultado, elas perdem a vontade de projetar seus sonhos e seguir em frente. Infiltram na mente como crenças destrutivas, influenciadas por forças negativas que fazem as pessoas se sentirem incapazes. Quando uma pessoa tolera um espírito que não provém de Deus, esse espírito começa a dar ordem, ditando o que ela pode ou o que não pode fazer. Ele diz: você pode isso, você não pode aquilo. Isso não é para você. Isso você não pode fazer. Isso você não consegue fazer. E a pessoa vai recebendo isso. Está comigo aqui, gente? Quem está entendendo? Ah, não adianta você dar passo, porque você não vai crescer, você não vai além, você chegou no seu teto. Olha, seu pai e sua mãe dizem que você nunca seria uma pessoa bem-sucedida na vida. Olha, esse lugar não é para você, esse ambiente não é para você, essas pessoas não são para você. Por quê? Quem disse isso? Quem é que falou isso? A que voz você está ouvindo? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Diga comigo essa palavra: sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Tem uma coisa bastante interessante aqui. Primeiro, é a pessoa, olha o que o espírito de intimidação faz: acreditar que só ele está passando pelo que está passando. Só eu estou passando por isso. Vamos na particularidade. Aqueles que estão identificando com a palavra: você acha que é só você que está passando pelo que você está passando? Você acha que é só você que é atacado pelo espírito de intimidação? Você acha que é só você que é atacado pelo espírito do medo? Você acha que é só você que é atacado por um espírito que quer te manter no mesmo lugar,
que quer te manter no mesmo estado, fracassado, derrotado, depressivo, miserável, só sonhando e nunca realizando. Você acha que é só você? Você acha que é só você que é exclusivo do diabo? Que a luta para você é maior do que todo mundo? Você sofre mais do que todos? Você é mais atacado do que todos? O seu negócio é mais atacado do que todos? Não. Não é. E o detalhe é que ele achou que era só ele que tinha permanecido na fé. Ele achou que era só ele que tinha, diga comigo, ele achou que era só ele que tinha permanecido na fé. Mas sabe quantos tinham que ele não sabia? Quem sabe? 7.000. Tinha 7.000 que não se curvou. 7.000 que estava vencendo. É mais do que ele, muito mais do que ele imaginava. Está entendendo ou não? Não era só ele. Nós vivemos nesse mundo em que muitos têm se rendido ao sistema, muitos têm se prostrado, muitos têm perdido a fé, mas que nós possamos fazer parte desses 7.000 que não se curvou, 7.000 que permanece na fé, crendo, confiando, vivendo as promessas, vivendo a vida poderosa que o Senhor nos chamou. Diga, eu farei parte dos 7.000 que não se dobrou, que não se curvou. Diz assim, o Senhor lhe disse: sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que soprou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de brisa suave. Olha, um murmúrio de brisa suave. Quer dizer, o Espírito sempre fala com voz tranquila, mansa, delicada ao nosso coração. Eu não deixei. Você já esqueceu o quanto eu te honrei? O quanto eu tenho sido com você? Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso com o Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Diga comigo: sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. Quantas vezes Deus pergunta, né? O que você está fazendo aí nesse quarto escuro? O que você está fazendo aí com esses sentimentos, alimentando esses sentimentos? Permitindo essa angústia, essa tristeza, essa depressão. O que você está fazendo? O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Diga comigo: volte pelo caminho por onde veio. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quem entendeu até agora o que é o espírito de intimidação? Quando o espírito de intimidação entra, a gente bloqueia e começa a ir na direção errada. Quanto mais longe você for na direção errada, mais longe vai ficar para voltar. Por isso que a gente tem que ser rápido. Resposta rápida. Reações rápidas. Porque o Senhor não disse, o Senhor não disse: eu estou te levando de volta. O Senhor disse: volte. O Senhor não disse: eu estou te levando de volta. O Senhor disse: volte pelo caminho. Está entendendo ou não? Sim ou não?
Não, eu vou te transportar de volta para lá. O Senhor, não, você não veio andando? Você volta agora. Você não chegou até aqui? Volta. Tem que começar o caminho de volta. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar, lê lá por favor, 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, todos aqueles cujas as bocas não o beijaram. Olha que coisa incrível. Pessoas que não se curvaram, pessoas que não se renderam. Nós podemos fazer parte da multidão, uma nação inteira, ou nós podemos fazer parte dos 7.000. 7.000 que não se curva, 7.000 que não se dobra, 7.000 que não perde a fé. O espírito jezabélico está aí. Você prestou atenção que tem um espírito jezabélico aí no país? Sim ou não? Sim ou não? Tem no país e tem em particular. Não tem um espírito de intimidação? Sim ou não? Você não pode falar, não pode tocar, não pode mencionar, não pode. Por quê? Retaliação. Assim como tem no país, tem na vida particular de cada um. E agora, quem seremos nós? Nós seremos a massa que se curvou ou nós faremos parte dos 7.000? Nós seremos a massa que acredita que, através do poder da oração, nós podemos mudar. Como Elias, a oração de Elias mudou a economia do país. Oração perseverante. A minha oração tem o poder de mudar a minha realidade, a minha condição, de mudar do meu grupo, de mudar da minha equipe, de mudar da... Eu não me curvei. Olha o que Jó disse, diga comigo, porque o que eu temia, o que está escrito aí? E o que receava-me, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O que Jó está falando? Eu não tinha paz, eu vivia temendo, e o que eu temia aconteceu. Porque o que a gente teme, a gente atrai. Porque o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Eu preciso ter cuidado com as palavras. Inclusive, você sabia que tem gente que vive contando ao mal o que ela teme? Ai, estou morrendo de medo de acontecer isso. Ai, estou morrendo de medo. Ela fala com a boca dela, confessando e mostrando aonde o mal precisa tocar para desestabilizá-la. Tem medo de perder o emprego, tem medo de ser mandado embora, tem medo de não sei o quê, tem medo de não sei o quê, tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, tem medo de perder a família. Eu estou com medo das coisas não dar certo, estou com medo de não acontecer, estou com medo de coisa. E vai falando, e vai liberando sentimento, O que eu temia. Aí depois a pessoa dá um de profeta, não falei? Não é? Sim ou não? Vira profeta, tem revelação. Eu sabia que aconteceu, eu estava sentindo, claro que estava sentindo, falando de jeito, esperando isso. Não, existem aqueles que vivem cheios de pressentimentos malignos, demoníacos, sabia? Que muitas vezes, inclusive até os momentos bons na vida que a pessoa está vivendo, ela começa a se preocupar, porque está tudo muito bom para ser verdade. Entendeu ou não? A pessoa começa a viver uma vida abençoada e ela começa a se preocupar. Tem algo errado.
Está tudo muito bom para ser verdade, deve estar vindo algo aí. Não. Você não pode viver uma vida abençoada e cada desafio que você tenha para promoção, cada teste novo é para você avançar, cada teste novo é para você subir para o próximo nível. Não pode ser assim? Sim ou não? Ou tudo é luta, tudo é... Porque essa história de... Eu ensinei para vocês esses dias, eu não sei se foi nessa reunião, como é que você sabe discernir se algo é maligno, se algo vem de Deus? Foi nessa reunião que eu falei ou não? Rapidamente. Foi à noite? Como é que eu sei que uma coisa é de Deus ou não é? Tentação e provação. Tentação vem de Deus? Não? Não. Por quê? Tentação envolve o erro e o pecado. Tentador. Depois leia Tiago 1 que você vai entender melhor isso. Existe a tentação maligna, existe a própria tentação pelos desejos, que nós temos que estar atento a isso, que muitas coisas nós vamos cultivando coisas que não devem. E agora, a provação, ela vem de Deus? Sim. Provados para ser aprovado, provado para subir para o próximo nível. Primeiro você é provado, depois você é aprovado. Toda prova, momentos que antecedem promoção, vem provação. Vai vir o teste para você subir para o próximo nível. Ninguém muda de fase sem passar pelos testes. Ninguém. Está claro isso? Sim ou não? Então, provados para ser aprovado. Mas eu estou sendo tentado. Tentado é tentador. Combate. Repreende. Provado. Tem pecado? Não. É provado. Estou passando por um teste. Não envolve pecado. É Deus. Então eu vou dar a resposta certa, porque eu vou para a próxima fase, eu vou para o próximo nível. Porque, diga comigo, Deus não nos deu o espírito de temor. Diga, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Fique em pé por gentileza. Primeira coisa que você tem que fazer, feche os seus olhos por gentileza. Qual é o espírito de intimidação que tem te atacado? Você não vai conseguir? Você não vai vencer? Você não vai crescer? Você não vai passar do nível que você está? Você não vai ser promovido? Você não vai para a próxima fase? Você vai perder? Vai ser mandado embora? Não vai conseguir honrar os compromissos? Não vai conseguir desenvolver os projetos? Não é para você? Qual é o espírito de intimidação que tem te atacado? Tentar te levar para os desertos da vida, para as cavernas da vida. Está na hora de você combater isso. Está na hora de você combater esses pensamentos, sentimentos. Está na hora de você se levantar. E aquilo que o diabo diz que não é para você, que você não vai vencer, que você não vai conseguir, você se levantar e dizer: eu não aceito esse espírito de intimidação. Você acabou de ler comigo. Deus não nos deu, mais uma vez, repita comigo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lucas 10 diz assim: eis, eu dei a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo. Diga isso comigo: e todo o poder do inimigo. Diga: e nada lhes fará dano. Opa, eu tenho que tomar posse disso. Deus me deu poder e autoridade. Deus me deu poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada me fará dano. É assim que a gente combate. É assim. Porque a gente começa a sofrer por antecipação. Sofrer por antecipação. Sofrer.
Porque sofrer por aquilo que possivelmente, eu dando a resposta certa, nunca vai acontecer na sua vida. Nunca. Agora, como é que eu combato isso? Espera aí, com a palavra. Com a palavra. Deus me deu poder. Eu tenho poder e autoridade. Eu não tenho espírito de covardia. Deus me deu poder. Não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano, nada lhes fará dano. Você pode começar a sua oração dizendo isso: nada me fará dano, nada me fará dano, nada me fará. Diga: eu não aceito o espírito de intimidação, eu não aceito o espírito do medo, eu não aceito ser atacado por esses pensamentos que diz que eu não vou vencer, que eu não vou além, que eu não vou romper. Eu não aceito ser atacado por esse sentimento. Eu não aceito as vozes que tem sussurrado na minha mente, ou o diabo usado pessoas para me ameaçar, falar que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu não vou além. Eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito esse espírito em nome do Senhor Jesus. Cada palavra liberada contra a minha vida, cada palavra negativa liberada contra a minha vida, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito. Diga com autoridade, diga em nome de Jesus: espírito de intimidação, eu não te aceito na minha vida. Espírito de intimidação, eu não te aceito. Eu não aceito essas vozes, eu não aceito esses pensamentos, eu não aceito a angústia, a tristeza, a depressão. O espírito de intimidação, ele vem como a depressão. O espírito de intimidação vem e ela vai te colocando nas cavernas da vida, e você vai dizer: eu não aceito, eu não aceito, eu não vou entrar numa caverna, eu não vou para o deserto. Deserto para mim é lugar de viver milagres, o sobrenatural de Deus. Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, com toda a sua autoridade, o que é o espírito de intimidação que você tem sido atacado? Medo de perder o emprego, medo de falir, medo de perder o dinheiro que tem, medo de perder os recursos, medo de ficar doente. O que é o espírito de intimidação? Que não vai crescer, que não vai conseguir, que não vai bater metas. Em nome do Senhor Jesus, você vai dizer: eu não aceito mais. Eu estou repreendendo, eu estou quebrando e repreendendo essa voz. Eu estou repreendendo esse espírito da minha vida. Eu estou repreendendo, porque em nome do Senhor Jesus, eu faço parte dos 7.000. Eu faço parte daqueles que não se curvam. Eu faço parte daqueles que não se dobram. Eu faço parte, em nome do Senhor Jesus, daqueles que confiam, daqueles que acreditam. E diga com autoridade, diga ao espírito de intimidação: eu te ordeno, você vai sair da minha vida, você vai sair em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno, em nome de Jesus, eu ordeno com ela agora o espírito da intimidação, do medo, da dúvida. Cada palavra sobre a vida dela, eu quebro, eu anulo, eu cancelo e repreendo em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, diga comigo, diga em nome de Jesus, diga eu não aceito. Diga: eu tomo posse. Deus me deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Diga: Deus me deu autoridade. Diga: poder sobre todo o poder do inimigo. Diga: nada me fará dano. Nada me fará dano. Diga: nada me fará dano. Diga: eu só estou começando. Olha aqui para mim. Eu comecei isso aqui na live hoje pela manhã. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar. Tendo colocado os ombros dela, ele despediu com o menino. E ela se pôs ao caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus do céu chamou Agar e ele lhe disse: o que aflige, Agar?
Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante-se, tome o menino pela mão, porque dele farei um grande povo. Vamos lá em voz alta, por favor, diga comigo. Então Deus lhe abriu os olhos. Diga comigo, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água vasilha e deu de beber o menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vou repetir: Deus abriu-lhe os olhos e ela viu uma fonte. Feche os seus olhos novamente. Quando tudo parece acabar, Deus está apenas começando. Diga comigo, Deus está apenas começando. Sabe o que quer dizer isso? Muitos profissionais se encontram assim: portas fechadas, negócio que não avança, metas que não são batidas, sonhos quase desidratados, morrendo de sede. Mas o deserto nunca é o fim para quem confia em Deus. É o lugar onde Ele manifesta novas fontes. Diga comigo, é o lugar onde Ele manifesta novas fontes. Você prestou atenção que a fonte estava ali por perto? O que faltava era os olhos serem abertos? Clientes, ideias, conexões, soluções. O problema não é a ausência de recursos, mas a necessidade de visão espiritual para enxergar o que Deus já preparou. A provisão já estava ali. A fonte já estava ali. A fonte não foi criada, a fonte não foi aberta, ela já estava ali. Tudo o que precisava era Deus abrir a visão. Por isso que nós, não é só experiência, nós precisamos de visão. Visão aberta. Está entendendo ou não? Sim ou não? Nós precisamos de visão. Nós somos aqueles que no meio da crise nós enxergamos a oportunidade. Deus nos faz enxergar. E tem uma coisa linda aqui. O texto termina dizendo que Deus estava com Ismael e fez crescer, prosperar no deserto. Quer dizer, isso significa que onde parecia não haver futuro, Deus o abençoou e ele construiu um futuro poderoso. Seu trabalho, empresa, carreira pode se transformar aí, ó. Ou ambientes que até então pareciam áridos, em terrenos extremamente férteis. Sabe o que você precisa fazer? Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos. Ore pedindo para que Deus abra, te dê visão. E não peça apenas portas abertas, mas visão para enxergar as portas que já existem. Tem muitas aí. Sabia disso? Às vezes a gente está falando assim: abre a porta para mim, Senhor. Não, me faz enxergar as que já estão. Tem muitas aí. Tem muitas portas abertas. Mesmo que você esteja no deserto, mantenha a esperança. O momento difícil não define o seu futuro. Transforme crise em oportunidade. Onde os outros só vê desespero, peça a Deus e graça para ver soluções. Confie na promessa. O mesmo Deus que abriu os olhos de Agar, abençoou o menino, é o mesmo que vai abrir seus olhos para ver oportunidades escondidas, soluções inesperadas e caminhos que já estão diante de você. O que hoje parece o deserto será um palco do seu testemunho. Nós falamos isso. O que parece o deserto hoje será o palco do seu testemunho. Acredite nisso. Peça a Deus. Diga: Deus, abra minha visão, abra os meus olhos, me ajuda a enxergar o que eu não tenho conseguido enxergar.
O poço estava lá, faltava visão. Agar não via, mas a provisão já existia. A provisão já existe. Muitas oportunidades já estão ao seu redor. Contatos, clientes, ideias, parcerias. O recurso está aí, ele já existe. Peça a Deus. Onde muitos veem a crise, eu verei a oportunidade. Onde muitos veem o deserto, você verá a fonte. Visão. Diga: Deus, me dê visão. Ismael cresceu e prosperou no deserto. Você também vai prosperar em ambientes favoráveis. Quem carrega a promessa não é derrotado pelo ambiente ou pelas circunstâncias. Toma posse disso. Abra os meus olhos espirituais. Abra os meus olhos profissionais, Senhor. Abra, Senhor. Abra. E pode dizer: o deserto de hoje será o palco do meu testemunho. Amanhã, eu creio, eu vou testemunhar coisas poderosas. Quero pedir, Senhor, abra os olhos dele. Abra os olhos dele, abra os olhos dela, Senhor. Ajude a enxergar o que não tem enxergado. Ajude a ver o que não tem visto. Unja os olhos dele, unja os olhos dela, Senhor. Unja. Unja. Um ato profético, coloca as mãos nos seus olhos e diga a Deus: abra os olhos do meu entendimento. Amplia a minha visão, Senhor. Amplia a minha visão. Eu quero enxergar a fonte que está. Eu sei que ela está. Tem uma fonte aí pertinho de você. Tem uma fonte aí pertinho de você. Tem uma fonte, você só não está enxergando. Tem uma fonte aí pertinho de você. Você vai enxergar. Você vai enxergar. Deus vai te revelar. Negócios, clientes, oportunidades. Deus vai abrir teus olhos. E você vai enxergar além. Você vai enxergar em oportunidades que muitos vão falar assim para você: como eu não pensei nisso. Como eu não pensei. Como eu não enxerguei isso. Mas você enxergou. Você enxergou. Muitos não enxergaram, mas você enxergou. Você enxergou. Abençoe, Senhor. Abençoe. Diga comigo assim: diga: Senhor, me dê visão. Eu não quero vista. Diga: eu quero visão. Eu quero enxergar o que eu não consigo enxergar. Diga: Senhor, eu sei que tem uma fonte, tem grandes oportunidades, tem grandes portas, e eu quero enxergá-las. Abra os meus olhos espirituais. Abra os meus olhos profissionais, para que eu possa enxergar. Não fala nada. Abra os olhos dela, Senhor. Abra os olhos do entendimento, de clareza, de visão, de revelações. Que ela enxergue aquilo que até então ela não conseguia enxergar. Que ela veja aquilo que até então ela não conseguia ver. O texto mostra que a fonte estava lá, mas quando o Senhor abriu os olhos de Agar, ela viu, ela foi lá, ela bebeu daquela fonte. O deserto que parecia a morte do menino se tornou o lugar que ele venceu, e ele se tornou grande naquele lugar. A palavra diz que ele cresceu. Ele cresceu. Que ela cresça, Senhor. Eu quero abençoar cada homem, cada mulher, cada empresário, cada profissional que aqui está, e eu declaro eles crescendo. Eu declaro visão, que eles enxerguem grandes oportunidades, que eles enxerguem grandes portas abertas, que eles enxerguem a fonte que está ao redor, mas até então ele não conseguia ver, e que ele beba, que ele sacie, e que ele cresça, Senhor. Eu abençoo a cada um. Eu declaro
que ela enxergue novas oportunidades, clientes novos, negócios novos, portas novas, conexões, parcerias, e que em tudo haja fluidez. Eu abençoo cada pessoa que aqui está. Unja da cabeça aos pés, Senhor. Unja da cabeça aos pés. Dê a ela uma mente ungida, olhos ungidos, ouvidos ungidos, boca ungida, coração ungido. Que ela seja ungida. Mãos ungidas para que tudo que ela toque, ela seja abençoada. Que haja fluidez, crescimento. Aonde ela pisar, que ela seja honrada e abençoada, e que ela faça parte dos 7.000 que não se curva, que não se rende, mas que permanece na fé, crendo e vivendo o sobrenatural do Senhor. Levante as suas mãos, eu te abençoo, eu declaro esta unção sobre a tua vida, que Deus te dê visão, que Deus te dê revelações, que você enxergue coisas, que você enxergue portas, oportunidades, a fonte que está ao teu redor. E eu declaro que você faça parte desse grupo dos 7.000 que não se curva, que não se rende, que confia e que vive o sobrenatural de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, que haja fluidez na tua vida, que haja fluidez nos teus negócios, que você cresça abundantemente, que você prospere em tudo que você fizer, ainda que tenha tudo para dar errado, vai dar certo, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga aí: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém?